O Estatuto da Pessoa com Deficiência, na parte que estabelece a diversidade de recursos audiovisuais nos serviços de radiodifusão, é autoaplicável. Pesquisa aponta que quase metade dos brasileiros já teve celular roubado ou furtado. A homofobia mata. E, portanto, nós não devemos tratar com indiferença discursos de ódio, discursos de agressão física. O ministro Teori seja para sempre um dos exemplos que nós vamos deixar gravado, literalmente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os candidatos à presidência da República que têm menos de 30 segundos de propaganda política vão poder negociar esse tempo. O acordo é um dos pontos da resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, apresentou as sugestões enviadas pelos partidos, coligações e associações para aprimoramento da minuta. Uma delas foi a dispensa do audiodescrição nas transmissões das propagandas eleitorais na televisão. No entanto, a ministra se posicionou contra o pedido. Entendo que tal sugestão não deve ser acatada. Inicialmente, destaco que a Lei 13.146 de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na parte que estabelece a diversidade de recursos audiovisuais nos serviços de radiodifusão, é autoaplicável, conforme já constou, já inserido nas instruções das eleições de 2016. Também foi sugerido regulamentar uma previsão legal que permita o acúmulo de tempo de propaganda em rede pelos candidatos com menos de 30 segundos de inserção. Dos presidenciáveis, 8 estão nessa situação. No voto, a ministra defendeu o acolhimento da proposta, ficando os partidos responsáveis pelo acordo de compensação de tempo. Acordo esse deverá ser protocolizado neste Tribunal Superior no prazo estabelecido para verificação quanto ao atendimento de alguns critérios propostos na minuta que foram pormenorizadamente analisados. A proposta busca, por um lado, resguardar a observância dos preceitos legais regentes da matéria e, por outro, evitar obstáculos ao exercício de um direito por lei assegurado. A minuta levada ao plenário detalhou ainda a distribuição do tempo de exibição da propaganda que cada partido terá durante o primeiro turno. A resolução foi aprovada por unanimidade, sem alterações. O texto aprovado traz também detalhes do formato, prazo e da sistemática para entrega das mídias com as peças da propaganda eleitoral. Além disso, prevê a formação de um grupo único de emissoras, o PUL, que ficará aqui no 7º andar do TSE, de onde será gerado todo o material para as rádios e para as TVs. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido do ex-presidente Lula para que ele tivesse o mesmo tempo de outros candidatos na cobertura de campanha feita pelas emissoras de TV. E na mesma sessão plenária, os ministros decidiram devolver ao TRE do Rio de Janeiro ação contra o governador Luiz Fernando Pezão. Os ministros do TSE anularam decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que cassou o mandato do governador Luiz Fernando Pezão. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Jorge Mussi, de que o julgamento do TRE foi feito com apenas 5 dos 7 integrantes da Corte Regional. Por isso, o TSE determinou o retorno da ação ao Tribunal do Rio para um novo julgamento do processo. Pezão era acusado de ter se beneficiado de concessão de créditos fiscais a empresas como contrapartida a doações para a campanha dele ao governo. É incontroverso que o TRE do Rio de Janeiro, em ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e político, artigo 22 da Lei Complementar 64/90, cassou os diplomas dos recorrentes e declarou inelegíveis, com voto de apenas 5 dos seus 7 membros, por maioria mínima de 3-2, deixando de votar o presidente
e juíza da classe dos advogados. O plenário também aprovou mais 4 pedidos de registro de candidatura de presidenciáveis. Os candidatos Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e João Goulart Filho tiveram os registros aprovados pelo TSE na sessão jurisdicional. O candidato Ciro Ferreira Gomes. Registro 2 circunstâncias. A primeira, que o requerimento de registro de candidatura não sofreu impugnação, e a segunda, que incidentalmente veio aos autos, certidão emitida pela Justiça Eleitoral, indicando que o candidato responde à execução fiscal, mas a cobrança está suspensa, o que significa, portanto, por força dessa decisão, que o candidato está quite com a Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter o mesmo espaço dos outros candidatos em telejornais. Lula pedia que as emissoras veiculassem notícias dos atos da campanha dele. Mas o plenário seguiu o relator, ministro Sérgio Banhos, que considerou não ser possível obrigar as emissoras a cobrir a agenda do ex-presidente na unidade prisional em que ele está. O tratamento isonômico pretendido não se coaduna com as circunstâncias pessoais vividas pelo candidato, que por estar impossibilitado de fazer campanha, não tem a agenda a ser divulgada pelos meios de comunicação nos mesmos moldes daqueles que estão participando ativamente do processo eleitoral. Os ministros mantiveram a cassação dos mandatos de Alex Santa Cruz Oliveira e Jofre Pereira Filho, prefeito e vice da cidade goiana de Divinópolis de Goiás. Eles foram condenados por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2016. A sessão plenária do dia 28 de agosto foi a última do ministro Napoleão Nunes Maia Filho no Tribunal Superior Eleitoral. Ao fim da sessão, o ministro foi homenageado por colegas, Ministério Público e advogados. Eu sou um juiz melhor no TSE. Inclusive, uso frequentemente, a Mariana está aqui, pode confirmar, uso a jurisprudência daqui para fundamentar os meus votos de lá. Eu achei aqui um verdadeiro deslumbramento, uma usina de ideias novas, de coisas efervescentes, coisas importantes, coisas novas, coisas boas e bonitas daqui. Isso ninguém tirará de mim, né? Está empatado o julgamento que pode tornar réu o deputado federal e candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, pelo crime de racismo. Um pedido de vista adiou a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal licenciado e candidato à presidência da República de usar expressões discriminatórias numa palestra no Rio de Janeiro em 2017. De acordo com a acusação, Jair Bolsonaro fez um discurso de ódio culpando os índios pela não construção de 3 hidrelétricas em Roraima e fez críticas à demarcação de terras. Ele também teria sido preconceituoso contra refugiados, negros, pobres, gays e mulheres. E ainda teria comparado quilombolas a animais ao usar a palavra arroba. O discurso de ódio racista é essencialmente desumanizador, intrinsecamente antidemocrático, nega a igualdade e nega o reconhecimento do outro como pessoa, merecedora dos mesmos atributos decorrentes da dignidade humana. O vice-procurador-geral citou a lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas o relator rejeitou a denúncia. Para o ministro Marco Aurélio, não houve discriminação. Não se constata, conforme narrado na própria acusação, haver o denunciado proferido discurso visando a supressão ou eliminação de grupo, revelando-se impróprio asseverar tratar-se de conteúdo discriminatório e configurar o tipo penal. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Para o ministro, Bolsonaro deve se tornar réu pelas declarações sobre negros, quilombolas e gays. No ano de 2016, 343 integrantes da comunidade LGBT foram assassinados no Brasil. No ano seguinte, em 2017, esse número saltou para 445. Eu acho importante que se diga que a homofobia mata. E, portanto, nós não devemos tratar com indiferença
discursos de ódio, discursos de agressão física em relação a pessoas que já sofrem outras dificuldades e outros constrangimentos na vida. A ministra Rosa Weber seguiu o mesmo entendimento. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Até agora, portanto, 2 ministros votaram pelo recebimento da denúncia e 2 foram contra. Uma nova data será marcada para a conclusão do julgamento. E passou para a Justiça Eleitoral de São Paulo o inquérito contra o senador José Serra, do PSDB. A decisão é da segunda turma do STF. Os ministros também julgaram outros casos. Vamos ver. Em um dos processos julgados pela segunda turma nesta terça, os ministros decidiram por maioria que não há elementos que justifiquem a prisão preventiva de Pedro da Silva, ex-diretor da Dersa. Ele foi preso em junho acusado de desvios na construção de trecho do Rodoanel em São Paulo. O engenheiro deve obedecer medidas cautelares, como não sair do país e não falar com outros investigados. Aqui se usa e abusa da prisão preventiva. Me parece que é momento de nós dizermos não. Não a abuso. Não ao mau uso da prisão preventiva. Poder envolve responsabilidade. Sensibilizados, sem embargo dos argumentos dos demais colegas, pelo que disse o ministro relator, no sentido da precariedade da fundamentação da decisão, desde a primeira decisão até as decisões subsequentes que mantêm este paciente em custódia. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento de recursos da Procuradoria-Geral da República sobre o arquivamento de inquéritos contra os senadores Aécio Neves e Jorge Viana e ainda o irmão do parlamentar, o político Tião Viana. Os ministros Gilmar Mendes, relator, e Dias Toffoli já votaram para manter os casos arquivados. Não há qualquer prova que justifique o prosseguimento das investigações, o que impõe o seu arquivamento. Ao julgar uma questão de ordem, a turma decidiu negar pedido da PGR e manter com o ministro Gilmar Mendes a relatoria de processos relacionados a Milton Lira. O empresário é acusado de fazer parte de um esquema de fraudes de recursos dos fundos de pensão Postales, dos Correios e Serpros. E sobre outro caso, os ministros decidiram enviar à Justiça Eleitoral parte do inquérito que investiga a denúncia contra o senador José Serra, acusado de supostas fraudes em contratos de obras quando era governador de São Paulo. E hoje é dia de sessão aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja agora a pauta de julgamentos de logo mais às 14h. Direito do trabalho é o primeiro tema da sessão da tarde desta quarta-feira, com a retomada do julgamento conjunto de 2 processos sobre terceirização. Matéria penal é o tema seguinte, com embargos infringentes em embargos de declaração em uma ação penal contra parlamentar acusada pelo crime de peculato e ainda de dispensa irregular de licitação. A defesa alega nulidade do processo por violação da competência do STF e prejuízo causado à defesa. Ordem Social fecha a pauta do dia com 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira, contra a lei do Estado de Tocantins, que autoriza a intervenção em vegetação de área de preservação permanente. Outra ADI é contra a lei do Amapá, que dispõe sobre licença ambiental única para atividades e empreendimentos de agronegócio. E uma última ação direta de inconstitucionalidade questiona a lei que autoriza a pulverização de substâncias químicas por aeronaves no combate ao mosquito da dengue. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E além desses assuntos, os temas que estavam pautados para a sessão extraordinária de agora pela manhã, que foi cancelada, também serão incluídos à tarde. Entre eles, a responsabilidade do Estado por danos causados por omissão na fiscalização do comércio de fogos de artifício. E fica de olho no seu celular para não entrar para as estatísticas. Pesquisa aponta que quase metade dos brasileiros já teve celular roubado ou furtado. Celulares modernos, cheios de funções e cada vez mais caros, um convite à ação de criminosos. E os números comprovam essa tendência. Quase metade dos brasileiros já teve um celular roubado ou furtado. A reportagem é de Ebony Araújo. Estar conectado,
Uma vantagem do século XXI. Com um simples toque na tela, poder navegar na internet é, antes de tudo, uma facilidade. O problema é que isso fez com que os celulares ficassem cada vez mais visados pelos criminosos. O Arlan, por exemplo, já teve um aparelho roubado em um assalto. O casal chegou abordando o meu irmão primeiro, que ele era maior que eu, né, e puxaram a faca. No que eu pensei em reagir, para tentar livrar do assalto, a menina foi abordar minha namorada com a faca no pescoço, né, então nesse momento a gente não pôde fazer nada e acabou que deixou levar o celular que tinha um mês de comprado. O dançarino demorou 6 meses para juntar dinheiro e comprar outro celular. E ele não está sozinho nesta estatística. Segundo um levantamento do site de notícias Mobile Time, 49% dos brasileiros já tiveram um celular roubado ou furtado. Ainda segundo a pesquisa, só metade das vítimas registrou o boletim de ocorrência do crime. O restante apenas bloqueou o chip e o aparelho direto nas operadoras e tentou usar o recurso do rastreamento para saber se encontrava o celular. Depois do roubo ou furto, estes equipamentos muitas vezes voltam para o mercado. São repassados por preços mais baratos que os das lojas. 39% das pessoas já compraram celular de segunda mão. A gente já tem que olhar quando vai comprar um celular usado se ele tem nota fiscal, né? A partir daí a gente vai estudando a procedência dele. Mas hoje tem um mecanismo que é o site consultaaparelhoimpedido.com.br. Ele identifica pelo e-mail do aparelho se já tem esse bloqueio ou pedido de bloqueio. Então é uma ótima ferramenta para a pessoa consultar se é fruto ou não de um furto, de um roubo, né? Ana já perdeu 2 celulares para os ladrões. Agora adota várias medidas de segurança para evitar ser vítima mais uma vez. Eu camuflo ele onde eu posso, na roupa, em algum lugar, e não ando com ele na rua, mexendo nele na rua. E com essa quantidade altíssima de furtos e roubos, uma outra prática tem crescido no Brasil. Para não ficar no prejuízo, tem muita gente fazendo seguro para o celular. E para falar sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas, nós convidamos aqui o advogado Diego Kane, que é especialista em seguros. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, houve um crescimento de 70% na procura de seguros, né, para celulares. O consumidor deve estar atento, né, em algumas questões. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona. Sim, deve estar atento, sempre deve estar atento. O contrato de seguro, né, para celular, equipamentos e dispositivos móveis é uma modalidade de seguro que visa a proteção de bens em caso de sinistro coberto, né? Dentre eles nós temos coberturas básicas e coberturas opcionais. Então o consumidor ele deve estar atento basicamente ao tipo de seguro, o tipo de cobertura que está contratando. Não necessariamente para celular, mas para dispositivos móveis, né? Tem essa possibilidade de contratação. Ou seja, a regra que o senhor está falando é ficar atento ao contrato, porque às vezes o contrato diz ali que pode ser pago uma indenização para quebra do aparelho, mas não por roubo ou por furto, é isso? Exatamente. Na realidade, esse aumento não necessariamente é decorrente apenas do aumento da criminalidade, mas por conta da era digital, do aumento de vendas e compras de aparelhos e dispositivos móveis, e pelo fato do cidadão também estar buscando uma proteção, né, uma proteção maior. Então, aumentou. Entretanto, deve-se ficar atento às necessidades. Primeiro, identificar as necessidades que se tem para a contratação. A minha necessidade, especificamente, o meu medo é roubo. Ok. Então, tem que se avaliar se no momento da contratação está coberto na apólice a questão de roubo ou furto qualificado. Ou se simplesmente aquela pessoa que deixa quebrar o celular, ou que deixa cair, ou que perde o celular. Então, o primeiro passo é avaliar a necessidade, especificamente o porquê está se contratando o seguro, né? E avaliar as condições gerais também do contrato. Agora nós vimos na reportagem que 49% dos brasileiros já teve um celular furtado ou roubado. Esse número é altíssimo, né? E quem procura o seguro? A seguradora não indenizou o consumidor. E aí, o que fazer? O consumidor ele pode procurar os órgãos de defesa e proteção do consumidor, bem como acionar o judiciário. Inclusive, há a possibilidade também de registrar uma reclamação na Superintendência de Seguros Privados, na SUSEP. Como entender o dado, por exemplo, 300 mil pessoas foram indenizadas com seguro de celular? É um número alto? Como é para a gente entender o setor?
considerando a quantidade que se tem de seguros, ou a quantidade de contratação de seguro, ainda não é um número muito expressivo, né? No sentido da quantidade. Atualmente está tendo um crescimento, mas eu creio que há a possibilidade de, havendo uma conscientização maior, inclusive, para a contratação e a contratação adequada, aumentar esse número. Agora, seguro não é só de celular, né, doutor? Temos seguros de carro, de apartamentos, no caso de seguro de incêndio, né? O que o consumidor deve fazer para conseguir contratar e ter aquele serviço adequado, estar atento também ao contrato? Quais são as orientações? O ideal é que se identifique a necessidade, né? Por que eu estou contratando um seguro? O que eu viso? O contrato de seguro, ele tem funções intrínsecas agregadas, quais sejam gerar o bem-estar, a segurança e tranquilidade, né? Então, essa é a finalidade por trás de um contrato de seguro. A função social do contrato de seguro é trazer essa segurança, trazer essa proteção. Então, o consumidor ele tem que ter ciência que pode haver situações eventuais e não previstas, né? E o seguro ele serve justamente para isso, para dar aquela proteção, para dar aquela segurança. E tem várias e várias modalidades de seguro e contratação de seguro. Seguro de vida, né? Seguro de saúde, seguro de automóvel, seguro de aeronave, de embarcação. Então tem que ficar atento às necessidades, né, que se tem, entender a importância do seguro, que visa dar proteção, que visa dar tranquilidade e bem-estar. Doutor Diego, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. E no próximo bloco, o STF faz homenagem ao ministro Teori Zavascki. O ministro Teori seja para sempre um dos exemplos que nós vamos deixar gravado, literalmente. É hoje a posse do novo presidente e também do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. A solenidade está marcada para as 5h30 da tarde no STJ. E quem está lá ao vivo e tem todas as informações é a repórter Damares Bulban, que fala com a gente agora. Damares, tudo bom? Boa tarde. Por aqui tudo pronto para a cerimônia de logo mais, quando o ministro João Otávio de Noronha assume a presidência da Corte e a ministra Maria Tereza de Assis Moura a vice-presidência. Os dois também passam a assumir o Conselho da Justiça Federal. E essa nova gestão fica à frente do STJ pelos próximos 2 anos. Para a cerimônia de logo mais estão sendo aguardados o presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, integrantes da sociedade civil e da comunidade jurídica. Agora nós vamos conhecer um pouco mais o novo presidente e a nova vice-presidente do STJ. O ministro João Otávio de Noronha, natural de Minas Gerais, será o 18º presidente do STJ. Foi membro da primeira e da segunda sessão e ocupou o cargo de presidente da segunda, terceira e quarta turmas. Também foi corregedor-geral da Justiça Federal, corregedor-geral eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Foi corregedor nacional de Justiça até ontem, quando transferiu o posto ao ministro Humberto Martins. A nova vice-presidente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, é natural de São Paulo, mestre e doutora em Direito Processual Penal. No STJ, desde 2006, integrou a 6ª turma e a 3ª sessão e também atua na Corte Especial. Já ocupou o cargo de ministra e corregedora-geral eleitoral do TSE. Antes da vice-presidência, ela ocupava o cargo de diretora-geral da Infam. A cerimônia de posse está marcada para logo mais às 5h30 da tarde, aqui no Pleno do Tribunal, e vai ser transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Eu volto com o estúdio. O dia 19 de janeiro de 2017 vai ficar marcado para sempre na história do Supremo Tribunal Federal. Foi nesse dia que um acidente aéreo tirou a vida do ministro Teori Zavascki. E como forma de homenagear o então relator da Lava Jato, o STF tem agora o Espaço de Imprensa Teori Zavascki. É assim que passa a se chamar o local onde os jornalistas trabalham, aqui na Corte. Esse espaço foi escolhido por representar a luta do ministro pela liberdade de imprensa. Na cerimônia de abertura, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do trabalho do ministro Teori Zavascki para toda a sociedade. Reforçou ainda que a liberdade de imprensa era uma das principais causas que o ministro defendia. Por isso mesmo é que esse espaço de imprensa recebeu o nome
para corresponder ao que ele acreditava, que é exatamente as liberdades pelas quais luta esse Supremo Tribunal, na complexidade dos problemas que nos aparecem, na compreensão diferenciada e colegiada que é própria da democracia e que fez com que o ministro Theory seja para sempre um dos exemplos que nós vamos deixar gravado, literalmente. Um acidente aéreo em 19 de janeiro de 2017 tirou a vida do ministro Theory Zavascki e deixou o judiciário de luto. Conhecido pelo rigor técnico de suas decisões, o ministro era o relator da ação que investiga irregularidades na Petrobras. Começou a carreira jurídica em 1972. Mestre e doutor em Direito Processual Civil, Theory foi desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em 2003, foi empossado ministro do Superior Tribunal de Justiça e, em 29 de novembro de 2012, do Supremo Tribunal Federal, onde presidiu a 2ª turma. O espaço em memória ao ministro Theory Zavascki fica no 2º andar do edifício sede do STF em Brasília. É a sala onde a imprensa que cobre o dia a dia do Supremo Tribunal Federal se reúne e dispõe de infraestrutura de apoio ao trabalho. Cerca de 50 convidados participaram do evento, entre eles os filhos do ministro Theory Zavascki. Essa homenagem para nós simboliza não simplesmente o reconhecimento do enorme legado que o meu pai deixou para o judiciário e para o país, mas a institucionalização desse legado e a vontade de que esse legado se perpetue como fonte de inspiração para os aplicadores de direito e como esperança para aqueles que precisam do direito. O ministro Theory não só era um juiz competente, um juiz sério, um juiz trabalhador, mas muito mais do que isso, era um bom homem. Um momento de saudade, de lembrança e de celebrar uma vida bem vivida de uma pessoa que nos faz muita falta. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Tchau.